Abrir sua Bíblia aí alguns segundos, em 1 Timóteo capítulo 4, senão você apenas ouça, que é apenas para você ter um pouco da base do que nós vamos e estamos falando, amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Eu também, assim como o pastor Adriano, sou bem jovem, porém existe uma essência latente dentro de nós, e essa essência é o que nós estamos aprendendo e desenvolvendo todos os dias de nossa vida, amém? Livro de 1 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Durante essas semanas nós temos aqui ouvido falar do líder nato, líder forjado, como a gente já discutiu e já ouviu um pouco desde o início do culto. E durante essa semana eu pude perceber e estudar um pouco que líder nato, na minha opinião, Ivo Manuel Perdigão da Rocha, só Jesus é líder nato. Por que só Jesus é líder nato? Porque sem ação nenhuma Jesus liderou um povo, sem ação nenhuma Jesus criava influência, motivação, respeito e admiração de todas as pessoas. Como é que tu está falando isso? Ora, Mateus, no capítulo 1, eu acredito, minha esposa está me dando a cola, né? Quando você vê Mateus anunciar Jesus, acho que é 1:20, diz que os reis do Oriente, os magos, viram uma estrela lá de onde eles estavam, e eles saíram do Oriente a Jerusalém para ir atrás dessa estrela, a Belém de Judá. E eles saíram de lá e procuraram essa estrela durante alguns dias, talvez. A distância do Oriente até lá era de 900 quilômetros. Agora, você só segue alguém se você está motivado a conhecer e descobrir algo maior do que você já conhece. Eles viram a estrela e foram até lá. Não obstante, eles andaram tanto, irmã Mônica, andaram, seguindo aquela luz. E quando eles chegaram na cidade, diz a palavra do Senhor que eles foram até os líderes da cidade. E eles perguntaram: é nascido aqui o rei? Jesus tinha acabado de nascer. Agora, que líder é esse que acabou de nascer e a sua liderança já é vigente? Aleluia. Por isso, na minha opinião, somente Jesus seria um líder nato. Porque assim como Jesus, você poderia dizer, com isso que eu vou falar agora, ora, mas João Batista também foi anunciado, o seu nascimento e a gestação de sua mãe pelo anjo. Jesus foi anunciado por um anjo que era responsável por anunciar coisas marcantes e importantes na história de Israel. Mas João Batista também foi. Só que somente Jesus fez algo sem que ele tivesse nenhuma ação. A bem da verdade, na minha opinião, nós somos líderes forjados. Forja, ou ato de forjar, é quando o ferreiro incita uma fornalha com fogo e pega tenaz, o uso de uma tenaz, pega o metal e bate no metal para que esse metal torne-se maleável. Para mim, nós somos líderes forjados, sim, porque todos nós aprendemos a exercer a liderança. Liderança só é liderança se existir ação e atitude. Todos nós, todo ser humano tem um espírito de liderança, mas de acordo com a nossa vida, nosso ensinamento, nosso desenvolvimento quando criança, quando homem, nós desenvolvemos essa liderança. Todo homem tem um líder dentro de si, porque senão Jesus, o Senhor Deus, não olharia para Adão e diria: dominai a terra e sujeitai-a. Todos nós temos esse poder, mas todos nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Agora eu vou citar um exemplo para os meus irmãos, que até o meu irmão pastor Adriano falou aqui. O nosso líder nato é tão nato de natureza e sem ação nenhuma, que com 12 anos ele estava entre os mestres, sim. E tudo que os mestres falavam, ele já sabia. Porém, o que ele falava, os mestres ficavam embasbacados, porque era mistério. Agora, como que ele aprendeu se seu pai era um simples carpinteiro? Como, pastor Adriano? Ele era um líder nato. Mas para mim, o que me dá prazer é abrir minha boca e dizer que eu fui forjado. E uma
palavra do Senhor chama-se apóstolo São Paulo. Que quando ele era Saulo, você pode me dizer, mas ele aprendeu os pés de Gamaliel, ele aprendeu as leis com os doutores, mas ele era Saulo. E o homem que influencia a nossa vida até hoje chama-se Paulo. E como ele mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador do líder nato, a saber, Jesus Cristo. Nosso irmão apóstolo Paulo, ele foi forjado, não por Gamaliel, não pelos líderes, mas ele foi forjado por um irmão jovem como eu, um irmão jovem como o nosso pastor Adriano, que se chamava Estevão. Paulo teve ali um exemplo para a sua vida, porque Paulo era muito sábio, Estevão era sábio demais. A Bíblia cita 3 capítulos, Estevão discorrendo diante do sinédrio, se defendendo e falando da Bíblia de Abraão até aquela dispersação. Mas a sabedoria dele não livrou ele das pedradas, não livrou ele da sua própria morte. Porém, a sua morte abriu espaço para que ele forjasse talvez um dos grandes homens que hoje nós fazemos menção. E durante toda a minha idade, eu tenho visto aqui em Manaus, fora de Manaus, no mundo inteiro, as pessoas citá-lo como um exemplo a ser seguido, como pessoa, como homem, como servo e como grande líder. O nosso irmão apóstolo Paulo aprendeu com um jovem, e só há aprendizado para um grande líder se houver obediência, submissão e principalmente o reconhecimento de nossos defeitos, falhas e limitações. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o Senhor Deus do céu pegue a forja e nos torne maleável, para nos tornarmos espadas eficazes contra todas as obras do diabo. Amém? Eu creio, e essa é a minha opinião, no nome de Jesus.